Saudações, herdeiros do reino, meu nome é Igor. Neste vídeo nós vamos falar de algo um pouquinho polêmico, que é se o nosso Salvador, o Cordeiro amado das nações, era pobre ou era rico. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde diz assim, que, sendo rico, ele, o Salvador, se fez pobre por amor de vós. Vós quem? Aqui no contexto, os coríntios. Para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, do que está falando esse versículo? Se todo mundo imagina o Salvador como sendo pobre, como sendo só um mero, entre aspas, carpinteiro, a gente vai entrar nesse ponto mais para frente. Do que está falando esse versículo? Será que não é sobre algo espiritual? Não. Quando você lê todo o contexto de 2 Coríntios capítulo 8, você percebe que aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas materiais. Tanto que ele cita mais para frente no versículo 15, um trecho de Êxodo 16, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E é óbvio, todo o capítulo aqui está envolto no assunto de donativos, de coisas materiais. Então ele está falando de riqueza e pobreza material, sim, tá? Então, para chegar no momento em que ele se fez pobre, para que nós, nesse caso os coríntios, mas também se aplica a nós, porque nós somos irmãos, e o sacrifício dele se serviu para os coríntios, também serviu para nós, certo? No começo da vida do Salvador, ou até antes, quando Maria ou Miriam recebeu o encargo de gestar o nosso Salvador, tanto ela quanto Iosef, que é José, não eram pessoas largadas no mundo, não eram pessoas sem família, certo? Eram pessoas que tinham uma retaguarda material. Isso é comum até hoje nos meios islâmicos, em alguns meios islâmicos e também em alguns meios judaicos. Tá? Naquela época era comum que as famílias fossem muito numerosas. Então, a aparência de pobreza, por exemplo, no momento em que o nosso Salvador nasce, era porque eles, Iosef, Miriam, José e Maria, precisaram ficar como forasteiros. Tanto que precisaram ficar como forasteiros no Egito. Tá? E aí tem a questão da manjedoura, que eles não conseguiram uma hospedagem, etc. Mas eles não eram pessoas desguarnecidas, não eram pessoas sem uma retaguarda financeira. Eles tinham família. Eles vieram de família, né? Inclusive família real, por assim dizer, né? Da descendência de Davi. E eles tinham família. Só que passaram, no nosso linguajar de hoje, perrengue, porque precisaram ficar como forasteiro para que o nosso Salvador não fosse morto antes da hora. Tá? Não fosse morto assim que nascesse. Que é o que o inimigo pretende fazer com um grupo de pessoas. Né? É só um pequeno adendo. Né? Apocalipse 12 não está tratando do Salvador. Né? Porque o Salvador ele conseguiu, né, nascer e não foi arrebatado imediatamente após o seu nascimento ao céu. Assunto para outro vídeo, não tem problema, a gente continua. Então, o Salvador nasce e aí, depois de passar do perrengue a perseguição e o morticídio, né,
dos bebês, eles voltam para Israel e passam a ter uma vida comum, tá? Não existe um relato claro sobre como que era a vida financeira ou material deles, mas disse que era José Yosef, carpinteiro. Bom, pelos melhores estudos, inclusive do nosso irmão Rodrigo Silva, né? Me veio Rodrigo Maia, não sei porquê. Rodrigo Silva, né? Carpinteiro era também pedreiro, né? Era construtor. Então, eu acredito que, como é da natureza do Criador, que haja abundância na vida dos seus filhos, como sempre foi com Israel, inclusive a promessa, né, de uma terra prometida é a terra que mana leite e mel. Então, não é uma promessa de escassez, de perrengue, né? E aí, já ali talvez com seus 12 aninhos, mais ou menos, talvez até um pouquinho antes, pegando leve, o nosso Salvador vinha trabalhando junto com Yosef, né? Vinha ali trabalhando, né? Vinha ajudando. No nosso entendimento, no entendimento da linha, por assim dizer, protestante, né? Apesar de eu não me considerar nem católico nem protestante, assunto para um outro vídeo também, não tem problema. Além do nosso Salvador, haviam outros irmãos ali na família. Até porque um filho só naquela época era... O que é isso, gente? Vocês não podem confundir aquela época com, né, os tempos modernos de política do filho único da China, ou os tempos modernos onde existe uma questão de planejamento familiar. Naquela época, o normal era as famílias serem grandes, terem muitos filhos, irmãos, irmãs, enfim. Então a família crescia, e quanto mais cresce a família, mais bocas para comer, mas também mais mãos para trabalhar, ok? E eu acredito, como a própria escritura fala que ele tinha, né, lábios, eu não lembro muito bem a profecia, acho que está em Isaías, ele tinha lábios de erudito, né? Mesmo sem ter estudado, ele, pelo espírito do Criador, ele tinha erudição, ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria, né? Então acredito que na administração das coisas financeiras da casa, né, e no desempenho de funções práticas e de obras em geral, né, não só de carpintaria, né, eles se saíram muito bem, tanto Yosef quanto o nosso Salvador. Eles prosperavam grandemente, e por isso ele era rico. Por isso ele era rico, e ele não ficou só 2, 3 anos trabalhando com o pai, não. Ele ficou ali, vamos botar que seja dos 15 até os 30, 15 anos, trabalhando com o pai. Trabalhando com o pai, isso aí. Ajudando a família a crescer, a prosperar, ajudando a alimentar as crianças novas que estavam chegando e, né? Família hebreia, gente. Seguindo, certo? Seguindo a vida. Até que ele se faz pobre. Quando que ele se faz pobre? Nesse sentido material. Quando ele abandona tudo, aos 30 anos, né? É imergido por Yaohana, ou João, né? O Batista, ou aquele que imergia, né? E aí ele começa o chamado, né, ministério dele de pouco menos de 1 ano, que também é uma polêmica, assunto para um outro vídeo, né? Porque ele, como cordeiro, não poderia, no cumprimento da lei, né? E ele veio para cumprir a lei e cumpriu. Por isso mesmo que o povo israelita sempre sacrificava cordeiros de 1 ano,
Eles não sabiam, eles não estavam sabendo de nada, mas tudo que eles faziam e ainda fazem até hoje é para anunciar coisas futuras, tá? Tanto que eles têm uma festa que todo ano eles se deitam em covas, né? E saem das covas. A questão noturna e tal. Então, quer dizer, eles estão ali anunciando a ressurreição dos mortos. Só que eles... Não sei se eles sabem exatamente, né, o tipo de símbolo ou de sombra das coisas futuras que eles estão fazendo com essa festa. Assunto para outro vídeo também. Mas voltando ao assunto de se o Salvador era pobre ou rico. Então ele se fez pobre quando ele passa a ir de cidade em cidade, quando ele passa a depender da doação de algumas irmãs, quando ele passa a não ter onde reclinar a cabeça, né? E ele falou isso, inclusive, porque precisava demonstrar a falta, na verdade, de hospitalidade das pessoas. Não é que ele não tinha uma casa para onde ele pudesse ir, ele tinha a família dele lá. Se ele quisesse, ele voltava e ia ter abundância de um monte de coisa. Só que naquele processo ali, poxa, né? As pessoas não estavam sabendo reconhecer ele e não estavam, mesmo que ele fosse só um profeta, tá? E não estavam sendo suficientemente hospitaleiras com ele para que ele tivesse aonde dormir, né? Então ele passou esse um pouco menos de um ano com uma pessoa pobre e levou esse voto, vamos botar assim, né, de pobreza até o madeiro. Ali ele se fez pobre em outros sentidos, né? Não só no sentido material, né? Ali ele se expôs mesmo de uma maneira grandiosa, né? E triunfou, né? Dos principados e potestades, dos governantes inclusive, e de toda a questão errônea da religião da época, né? Triunfou de tudo isso no madeiro, se fazendo pobre. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Entende? Ele se fez, enfim, né? Abandonado do Criador ali quando ele fala: Pai, por que me abandonaste? Né? Para que nós fôssemos adotados, né? Mediante a sua ressurreição, claro, né? Então, ele na verdade passou um pequeno período de pobreza na infância, tá? Que não sentiu, não se percebeu. Tanto que essa pobreza ela nem foi tão absoluta. Peço desculpa pelo barulho da moto. Essa pobreza ela nem foi tão absoluta porque o Criador enviou pessoas para levar alguns presentes para ele, né? Que na verdade eram para ele, mas, né, serviram a Yosef, José e Miriam Maria, ok? Depois ele cresceu, prosperou, no meu entendimento. É claro que ele prosperou, né? Sendo uma pessoa altamente inspirada pelo Criador. Você acha que isso não vai ter efeito positivo nos negócios? Você ser uma pessoa inspirada pelo Criador? Ou você acha que estava todo mundo ali fazendo voto de miséria, trabalhando só para ganhar, entendeu? O pão ali, sabe? Não é assim. Como é que você vai ter uma família numerosa como nós, né, entendemos que Miriam e Yosef tiveram, com vários irmãos, né, do nosso Salvador, passando dificuldade, passando perrengue. Não acredito que tenha sido assim, e a própria Escritura deixa entender que ele era rico, entende? Aí, o que para você e o que para mim é rico, e o que para aquela época era ser rico, né, diverge muito, né? Hoje você tem diversos graus de riqueza, e naquela época o que era ser rico naquela época? O que é ser rico na Idade Média? O que é ser rico na nossa época? E depende de para quem. Quem é que está falando que é a riqueza? Quem está definindo riqueza, né? Então, aqui, no caso, o apóstolo Paulo coloca ele como rico
para a definição da época. Ele era próspero, ele era abundante, ele tinha riqueza, ele tinha posses, ele tinha situação muito boa. Deixou tudo isso, né, para nos anunciar o reino, para ensinar as pessoas, para, enfim, que o plano do Criador fosse levado a cabo através da vida dele e do sacrifício que, em obediência, ele ofereceu ao Criador para nossa salvação. Salvação material, espiritual, salvação em todos os sentidos, né? É óbvio que o ensinamento dele não é um ensinamento materialista. Se eu disser isso, vou estar mentindo, né? Mas também não é um ensinamento proibitivo a pessoa ter os recursos desse mundo, né? Tanto que o próprio Paulo fala: já vivi na riqueza, já vivi na pobreza, né? Enfim, em havendo perseguições, é natural que exista, né, algumas dificuldades, algumas situações de escassez, mas no normal, né, onde há liberdade, e aí está o Espírito, né, do nosso Salvador, o normal é que aquilo que o Criador tem para si, né, e a gente sabe que para ele nada é difícil, o normal é que aquilo que ele tem para si, ele queira para nós, né? Então, se ele é amor, ele também quer que a gente seja amor. Se ele é puro, como diz a Escritura, né, como está em algumas traduções, uma palavra não muito boa, se ele é santo, o que ele quer? Que nós sejamos santos, mas eu prefiro a expressão puro, tá? Se ele é puro, o que ele quer? Ele quer que a gente seja puro, por isso que ele fala: sejam puros, porque eu sou puro. E é só isso que ele quer pra gente? Vocês sejam puros aí, né, e acabou. É só isso que vocês precisam ser e mais nada. Não. Ele não é só isso. Ele não é só puro. Ele é sábio. Ele quer que a gente seja sábio. Ele é bom. Ele quer que a gente seja bom. Ele é verdadeiro. Ele quer que a gente seja verdadeiro. Então, é um grande mistério. Até um assunto para outro vídeo, mas eu vou adiantar aqui, né? Para você que teve a paciência de vir comigo até aqui nesse assunto. Você e eu estamos participando de um processo de expansão da luz, onde o Pai é luz, né? E ele, através da sua infinita sabedoria, abriu espaço no homem, né, para que, com esse buraco cavado, que alguns falam assim, é um buraco que só o Criador pode preencher. É bem isso mesmo, né? Com esse buraco cavado no homem, possa entrar a luz e a gente possa ser pequenas luzinhas, expandindo a luz dele. Nós somos realmente como se fossem embaixadores, ministros mesmo, mas não só nas atitudes, nós também, né, nas atitudes, mas nós somos, de fato, de verdade, luzinhas, né? Nós estamos expandindo a luz dele na existência, né? A luz, o Pai das luzes não ficou restrito só à própria luz. Ele conseguiu infundir a luz dele em nós para que... E aí quando eu falo luz, é tudo isso. Sabedoria, bondade, riqueza, enfim, saúde, tudo isso, né? Agora, é óbvio que existem muitas crenças que eu mesmo carreguei por muito tempo e muitos de nós ainda carregam, que são respeitadas pelo Criador, né? Então, se você acredita que tem que ser pobre, né, o Criador vai respeitar, né, essa crença. Eu também não estou dizendo aqui, né, que você tem que ser rico, né, porque é muito relativo. O que é ser rico para você? Para algumas pessoas, se você não tem pelo menos um helicóptero e um jatinho, você não é rico. Para algumas pessoas, quem tem um carrão do ano já é rico. É relativo, é muito relativo ser rico, né? O fato é que o Criador é abundância, o Criador é prosperidade, ele é êxito, ou seja, tudo aquilo que ele faz não falha, e ele quer que a gente seja tudo isso também,
entende? É óbvio que nós não somos, como é que eu posso dizer, equiparáveis a ele. Os caminhos dele são mais altos que os nossos, tá? Ele é o pai das luzes, né? E nós somos as luzezinhas, né? Ele é a fonte da bondade, ele é amor. Ele quer que a gente seja isso também, só que, né, pelo menos nessa experiência humana, a tendência é que nós sejamos isso de uma maneira, por causa, né, do corpo, né, que encapsula o nosso espírito, entre aspas, né, de maneira limitada, de uma maneira um pouco menor, né? Como diz lá, acho que em Hebreus está fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, né? E de glória os coroaste, né? Acho que está se referindo até ao Salvador, né? Agora não me recordo, mas é isso, né? Então ele era rico, sim, tá? A maior parte do tempo da sua vida, né? Talvez aí dos seus 5 anos, quer dizer, quando ele começa a ter memórias, né? Também não sei, né? Quando ele começou a ter memórias, porque cada bebê tem o seu tempo, o seu ritmo, né? Mas depois que tudo normalizou e Alcef e Miriam puderam voltar para Israel, né? Eles passaram a conviver com a sua família de origem, né? E Alcef pôde exercer sua profissão e o nosso Salvador foi crescendo ali num ambiente de prosperidade, num ambiente de amor, num ambiente saudável, né? E ficou aí seus 25, 20, 15 anos, pelo menos 15 anos trabalhando, né? Com o pai, prosperando com o pai. E 25 anos com fixação ali de riqueza, né? De prosperidade, entendeu? E aí tem, sim, várias passagens, olha, não acumulem tesouro na terra e tal, esse tesouro no céu, quer dizer, para o cristão, digamos assim, devem haver, estou parafraseando o que ele ensinou, tá? Se é que faz sentido eu fazer isso, é uma interpretação. Para o cristão devem haver valores mais elevados, exatamente porque ele não estava ensinando o puro materialismo, pelo contrário, ele está falando, olha, vocês podem ter as coisas, não se preocupem com essas coisas daqui, elas são triviais, tá? Elas são triviais, o Criador vai conceder todas elas a vocês, tá? E vocês devem ter, na verdade, prioridade pelas coisas do alto, entendeu? Vocês devem saber que existe algo além, algo acima disso. Não fiquem vivendo como se essa vida aqui fosse a única e a principal vida. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, né? Que é o oposto do materialismo. O materialismo é dizer, não, só existe isso aqui, temos que comer, como fala o apóstolo Paulo numa das suas cartas, né? Se ele não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Então, você vê que já naquela época existe um viés de filosofia materialista. Ele estava exatamente criticando, acho que é 1 Coríntios 15, né? Ele estava exatamente criticando esse pensamento materialista, né? E de descrença na ressurreição do Salvador. Mas é óbvio que aquele que abre mão, né? E aí é um abrir mão intencional, como por exemplo o próprio Paulo fez. Paulo também não tinha condição boa, fariseu, né? Educado aos pés de Gamaliel, não tinha uma boa condição? É claro que ele tinha uma boa condição. É claro que ele tinha uma boa condição. Só que ele, de bom grado, abriu mão disso, né? Em favor do reino. E aí ele vai ter o prêmio, o galardão, o tesouro no céu dele. Entende? Mas o Criador não quer que a gente viva em pobreza, né? Você não está numa missão, desculpa, você não está abrindo mão, né, dessa vida ou das coisas dessa vida aqui por algo, né, espiritual ou por algo da era vindoura, né? Então,
né? Não é para você ser pobre, né? Não é para você passar perrengue, né? Porque no perrengue muitas vezes tem pecado também, né? Ou não? Ou será que não é por causa de dinheiro que existe tantos divórcios no Brasil, por exemplo, né? Então você vê como que, como fala na escritura, né? Com maldição sois amaldiçoados, né? Então essa crença de que tem que ser pobre, não sei o quê, porque rico não entra no céu, não sei o quê, é necessário estudar melhor, né? Esses textos, é necessário debruçar sobre o que está escrito, né? E entender melhor aquilo que está sendo ensinado. Exatamente porque esse jovem rico, né, que não queria abrir mão de algo menor por algo muito maior que estava sendo oferecido a ele, né, ele estava colocando acima, né, do reino e do próprio filho do homem que estava ali, o próprio filho do Altíssimo estava ali. Olha, já que você está frente a frente aqui comigo, tem uma proposta que é de acordo com esse momento aqui. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Entendeu? Então quer dizer, ele já vinha fazendo tudo certo. O próximo passo, o próximo degrau é, e aí você vai ter um tesouro no céu. O próximo passo, agora, a gente tem que fazer isso hoje, eu e você. Você muitas vezes tendo aí 2, 3 filhos, 4 filhos, criança, esposa, para sustentar. Não, né? Claro que não, né? Questão de responsabilidade, né? Até porque naquela época, se o cara também... Digamos que o jovem rico fosse casado, vamos colocar dessa forma. Se ele vendesse tudo e desse aos pobres, e fosse casado, a esposa ia voltar para os pais iam ter uma situação para manter. Muitas vezes o próprio rapaz pagou o dote para poder possuir a moça, entendeu? E esse dote era usado exatamente para quando algo dava muito errado no casamento, e os pais poderiam usar esse dote para voltar a sustentar aquela que um dia fora casada, né? Então você vê que tudo tem um contexto, tudo tem um entendimento, um esclarecimento. Não é assim, a ferro e fogo. Não é isso, e pá, tá escrito aqui. Você vê que, se você acredita que ele sempre foi pobre, já está dissonante do que está ali em 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele era rico, se fez pobre, para que os coríntios e aqueles que creram, óbvio, fossem ricos, né? Ele fez um sacrifício, né? Enfim, eu acho que já foi o suficiente para, né, se entender todas essas questões e a gente ver, né, inclusive o que ele fez por nós, a gente tomar posse, na verdade, das bênçãos que o Salvador conquistou para nós no seu ano, o ano aceitável, né? Pode ser o ano que ele viveu, o ano que ele estava anunciando que seria o ano Shemitah, né? Não lembro. Enfim. E ele viveu esse ano como uma pessoa pobre, né? E levou tudo isso ao extremo, ao madeiro, tá? Para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos reconciliados com a prosperidade, com a riqueza, com a abundância, com a bondade, né, com a pureza, para que nós sem precisar de lei, sem precisar de sacrifício de animais. Quando a gente fala lei, a gente está falando de sacrifício de animal. Se não faz sacrifício de animal, não cumpre a lei, tá? Porque a lei, na forma de ordenanças, como o próprio Paulo fala, envolve o sacrifício de animais, assunto também para um outro vídeo. Tá bom, gente? Então, eu agradeço aí pela sua atenção. Com um vídeo aí de 30 minutos, mas que com certeza vai ser de grande edificação para aqueles que puderem receber essa palavra, essa mensagem e se beneficiar
dessa realidade espiritual conquistada pelo Salvador para nós. Bom, Shalom e até o próximo.